Olá, irmãos. Que bom que vocês podem acompanhar hoje também a palavra do Senhor. Hoje nós temos uma leitura na nossa programação de leitura anual da palavra, da Bíblia, e nós temos um texto que foi colocado aqui especificamente à Igreja do Senhor e também em específico a algumas pessoas que desejam algo dentro da Igreja do Senhor. Então nós vamos abrir a palavra na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, e nós vamos ler o texto do versículo 1 até o versículo 7. Então eu peço que você abra a palavra neste capítulo e vamos ler ali a partir do versículo 1. Diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar? Pai, nós sabemos que toda a Escritura é inspirada pelo Senhor. E este texto, Deus, foi colocado aqui em específico, Deus, para a organização, Deus, da Tua igreja, Senhor, para que pessoas, Pai, qualificadas, Pai, para o ministério, Deus, estejam, Senhor Jesus, prontas, Deus, para servir ao Senhor, Pai. E nós, Pai, como igreja do Senhor, Pai, queremos ver, Pai, sim, nós somos aptos, Senhor, para isso. Pedimos a Ti, Pai, revela isso a nós, Senhor. Revela o que Tu tens, Senhor, para nós nesta manhã, Pai. E que assim, Pai, encontre, Deus, essa palavra, encontre um coração, Senhor, disposto, Deus, ao ministério, Pai. Que deseja, que almeja, Senhor, esse ministério não só como um cargo, Deus, mas também, Senhor Jesus, como uma espécie, Senhor, de um escravo do Senhor, como um servo do Senhor, disposto, Deus, a servir a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queria pedir para alguém trazer um pouquinho de água para mim. Vamos ler então. Antes de nós lermos, eu queria que você prestasse atenção ali no versículo 1, que diz algo que é principal em tudo isso que nós vamos ter que ver, o nosso tema, em tudo isso. Que ele diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado. Tem uma palavra ali que fala assim, episcopado. Episcopado, no original, fala de liderança. Aquele que está acima de outras pessoas no sentido de dar direção. Então essa palavra, ela é para aquele que deseja isso, para aquele que busca isso, para aquele que sentiu que Deus colocou no seu coração e isso arde em seu coração, essa palavra em específico para essa pessoa que precisa entender como que é o caráter, a vida, o procedimento de um líder na igreja do Senhor. Então, essa palavra é fiel para aquele que deseja isso. Então, o nosso tema hoje é atributos de um líder. Atributos de um líder. Nós temos aqui muitos atributos que formam o caráter e a vida desse líder. E nós vamos passar um pouquinho sobre isso, sobre alguns deles, sobre cada um deles aqui. Para isso, eu coloquei e dividi em algumas áreas na vida que as pessoas têm que observar e que a própria pessoa, que é o líder, deve observar
se tem isso em cada área da sua vida. E a primeira área que nós vamos ver aqui hoje é no relacionamento pessoal. Um líder de Deus, um líder, não de Deus, é um líder forjado por Deus, para a obra de Deus, um líder da igreja do Senhor, ele precisa entender como deve lidar consigo mesmo. E esse é o nosso primeiro ponto, no relacionamento pessoal, consigo mesmo. Como deve ser esse líder? Lidando ali na sua parte de emoções, na sua parte de pensamentos, como deve ser esse líder? E o primeiro ponto que eu coloquei dentro do relacionamento pessoal é temperante. Ali no versículo 2 do capítulo 3, diz assim, que é necessário, e lá para frente diz assim, que ele seja temperante. É necessário, portanto, que o líder ele seja temperante. O líder ele precisa ser temperante. E o que é temperante? Temperante é aquele que tem domínio, que sabe lidar com as suas emoções, e não só com as emoções, mas com os seus pensamentos. Isso está muito ligado à segunda característica que ele deve ter no seu relacionamento pessoal, que o líder deve ser sóbrio. Logo depois da palavra temperante, nós temos ali essa palavra sóbrio. O líder deve ser sóbrio, deve ser sensato. Ele deve saber como falar, ele não deve buscar subterfúgios para falar, ele deve estar consciente, saber o que está fazendo, saber a razão do que está fazendo. Isso deve ser algo que ele deve criar dentro dele. Cada um, você que deseja, que almeja essa liderança, a ser uma pessoa que vai ser um líder dentro da igreja do Senhor, deve ser temperante, deve ser sóbrio. Mais uma característica que o líder deve ter consigo mesmo. Essa característica é modesto. E sabe que essa característica aqui, eu olhando para os líderes atuais, eclesiásticos da igreja, parece que ela não tem muito relacionamento, porque a maioria dos líderes que eu vejo da chamada igreja grande, de destaque nesse Brasil, eles podem ser muita coisa, mas modesto é difícil você ver. Um líder modesto, um líder simples. Na verdade, eles querem muito glamour, querem buscar coisas. E essa palavra modesto, no original, ela fala que é aquela pessoa que tem domínio, e até segundo alguns comentaristas, estudiosos da palavra, ele fala que é aquela pessoa que tem domínio de não querer algo que ela não precise. Fala de modéstia, de viver uma vida simples, de ter esse controle. Então, é difícil nós vermos isso hoje em dia. Líderes modestos. Mas isso é uma característica que para ser um líder na igreja do Senhor tem que ter. É imprescindível. Temperante, sóbrio, modesto. Outra característica também, no capítulo 3 agora, nós podemos observar ali que fala assim, lá no início do versículo 3, dentro do capítulo 3, não dado ao vinho. Não dado ao vinho. Não pode ser dado a bebida alcoólica. Tem que ter controle, né? Aqui eu vejo uma diferença, porque mais para frente nós vemos umas características também aos diáconos. Aqueles que são as pessoas, o diácono é aquele que é um servo, e o diácono estará sujeito ao bispo que está aqui. Ele está sempre sujeito a uma direção. E o diácono não é usado da mesma forma que o diácono é falado para não ser dado a muito vinho. Mas ao líder aqui, ao bispo, é colocado o quê? Para não ser dado ao vinho. Então, isso deve ser uma característica de um líder. E deve ter controle nessa área, e não deve ser, eu devo usar aqui, você deve ter controle para nem se não precisa, não use. Nem use dessa bebida alcoólica. Por quê? Porque está na palavra. Não ser dado ao vinho é uma característica imprescindível também na palavra do Senhor. O líder deve entender isso.
O líder não deve brincar com essas coisas, deve ser sério nisso. Então, nesse relacionamento pessoal, nessa área da vida do líder, ele tem que estar bem certo, que ele tem que ser temperante, sóbrio, modesto e não dado ao vinho. Em outra área da vida, muito importante também, que é o nosso segundo ponto, é na área do relacionamento familiar, na casa do líder, dentro do seu lar, como deve ser. Nós vemos ali no versículo 2 ainda uma característica incluída nessa área: esposo de uma só mulher. Muitos aqui entram em tantas coisas para entender o que é esposo de uma só mulher. Mas eu entendo de uma forma clara e simples, como está no texto, que esposo de uma só mulher é esposo de uma só mulher. A palavra do Senhor está escrito isso. Que ele não deve ter o quê? Não deve dar espaço, vamos usar uma palavra bonita, mas que é usada, poligamia. Não deve ter isso, não deve ter uma outra mulher, deve ser esposo de uma só mulher. Isso é uma característica do líder e na sua vida, na casa, ele deve ter isso, uma mulher. Esposo de uma só mulher. Também, nessa questão de esposo de uma só mulher, a gente pode pensar o quê? Não ser adúltero, não ter uma mulher fora do casamento. Esposo de uma só mulher, deve ser fiel à sua esposa. Também, dentro da área da família, nós vemos ali no versículo 4, diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Essa é uma característica imprescindível dentro do líder e dentro dessa área da família do líder. Ele deve ter a sua família ali como também o seu primeiro rebanho, como o seu primeiro local de pregação, e ter os seus filhos também sob a disciplina. O líder deve ter isso, porque se ele não tiver nem os filhos sob a disciplina dele, como ele conseguirá ensinar a igreja e ter a igreja também em disciplina? O líder, o pai, na sua casa, deve aprender a ser isso. Se não consegue isso, não pode ser um líder. Se não tem dessa forma, deve abrir mão e consertar essa área para ser apto ao ministério da liderança. Não se pode, não é uma coisa imprescindível. Governe bem a própria casa, porque diante da igreja isso não será aceito, não terá autoridade. Terceira área, dentro aqui também da liderança, para aquele que quer ser um líder, aquele que deseja isso. Relacionamento interpessoal entre as pessoas. Não mais somente dentro do lar, não só consigo mesmo, mas entre as pessoas agora de fora da sua casa. Como deve ser também dentro da sua casa, mas também com os de fora. Como deve ser o relacionamento interpessoal? 3:3, olha lá no versículo 3. Não violento. O homem de Deus, o líder, não deve dar espaço a nenhuma parte de violência que seja. Uma característica de um líder na igreja do Senhor: ele não é violento. Ele não vai dar espaço a não só a ser um golpeador, porque a palavra no original aqui para violento é golpeador, aquele que dá um golpe, aquele que usa da força para derrubar outra pessoa. E o violento, ele não pode ser um líder. Nem se cogita isso. E eu posso ir até mais profundo, porque um líder não deve ser nem violento, eu creio, nas palavras, porque isso também fere. Violento de briga, que aparece muito mais nas palavras também. O líder deve ser assim. Por que eu digo também nas palavras? Porque olha só, ali no versículo seguinte, uma outra característica. Porém, ele deve ser cordato.
Cordato. O que é cordato? É aquele que é manso, que é amável, é aquele que sabe falar, é aquele que não vai ser violento na sua fala também. Então o líder tem que saber lidar, tem que saber falar, tem que saber lidar com a outra pessoa, não ser violento, ser cordato. Também o líder nesse relacionamento com as pessoas, como ele deve fazer, o que ele deve fazer? Versículo 3 diz assim: inimigo de contendas. Aqui não é mais ele ser passivo a brigas, não só isso, mas ele deve ser aquele que é inimigo de contendas. Então, se uma pessoa é inimigo de contendas, ele se torna o quê? Um pacificador, porque ele está numa ação, ele é inimigo, e o inimigo ele vai gerar uma ação contra o seu inimigo. Se ele é inimigo de contendas, ele é a favor da paz, e ele vai promover a paz. O líder, ele é esse que é inimigo de brigas, de contendas, ele vai buscar ser o pacificador. Isso é uma característica imprescindível do líder. Outra característica do líder, quantas características? Também para com as pessoas. Versículo 2 diz assim: hospitaleiro. O líder, ele abre sua casa. O líder, ele recebe as pessoas em sua casa. O líder não é aquele que quer ver as pessoas longe da sua casa. Isso aqui se aplica muito naquela época, porque naquela época eram pouquíssimos locais que tinham hospedarias e até poucos locais que existiam hotéis naquela época, existiam, eu pesquisei, mas era uma coisa muito rústica ainda comparado ao dia de hoje. Mas eu creio que até no dia de hoje, quando nós temos essa abundância de hotéis e hospedarias e pousadas, eu creio que nós devemos receber na nossa casa, porque aqui está escrito para que o líder ele deve gostar, nesse sentido que ele é o hospitaleiro, ele gosta de receber, ele gosta de ter as pessoas em casa. Isso é uma característica daquele que deseja ser um líder, gosta de ter as pessoas em casa. Se você não gosta, me desculpe dizer, você não é um líder. Isso é com as pessoas, relacionamento com as pessoas, mas também tem uma outra área que eu destaquei aqui também. Relacionamento financeiro. Quarto ponto, quarta área. O líder tem que saber lidar com o dinheiro. Como assim? Onde está escrito isso? Olha ali no versículo 3. Não avarento. O líder tem que saber lidar com dinheiro. Como? Ser aberto também nessa área. Ser também aberto. Nós fizemos um curso, e esse curso, o reverendo Hernandes Dias Lopes fala que quando tiver um apelo para missão, para alguma coisa na igreja, alguma situação, o líder deve ser o primeiro a tirar do seu próprio bolso e também ajudar, a contribuir. Ele deve dar o exemplo. O líder não deve ser avarento. O líder deve ser aberto. E pensa bem, o líder deve ser aberto na sua casa, o líder deve ser aberto em amar, porque ele deve ser cordato, e o líder deve ser aberto também na sua carteira, no seu dinheiro, não avarento. Como está essa área na sua vida? Você talvez que está vendo essa mensagem, você talvez seja um líder. Avalie também como está essa área. Você guarda só para si ou você é o primeiro? Sabia? Se você tem dúvida nessa área, quanto mais você praticar essa questão, mais o Senhor vai te abençoar. Mais Ele vai. Porque isso aqui é um mandamento do Senhor para o líder. Isso é exemplo para os outros. Isso vai ser bênção na sua vida também. Creia. Relacionamento com dinheiro, relacionamento financeiro. Parte básica, imprescindível para um líder. Quinto ponto, relacionamento do líder com a Bíblia. Com a Bíblia? Sim. Versículo 2
Diz assim, lá no final do versículo 2, apto para ensinar. Por que coloquei com a Bíblia? Porque aquele líder que está apto para ensinar, ele se debruça na palavra do Senhor. Ele tem intimidade com a palavra do Senhor. Ele se dedica, ele é capaz porque ele se dedica à palavra do Senhor. E aqui está uma característica que também é pessoal, mas aqui também é para as pessoas, isso para as pessoas da igreja, porque ele vai dedicar tempo, vai dedicar em oração para que o Senhor fale com ele e para que aquilo que Deus falar com ele, ele passe às pessoas e que ele encontre graça, ele vai buscar, ele vai se esforçar para ensinar a palavra do Senhor com graça, com poder. Isso é uma característica imprescindível do líder. Ele sabe passar, ele sabe ensinar. Uma palavra fácil para apto para ensinar é aquele que sabe ensinar. Ele é capaz de ensinar. Nós podemos fazer isso se nós buscarmos ao Senhor também. O líder, ele tem que ensinar. Ele tem que passar a palavra. E o ensinar, irmãos, eu creio que também está incluso no seu dia a dia. Não só você pegar a Bíblia e abrir, isso é imprescindível, mas também você no dia a dia com a pessoa, você no dia a dia com os seus irmãos, ser capaz de ensinar naquele momento também. E nosso sexto e último ponto, nós colocamos sempre relacionamento, mas agora eu coloquei um R também, mas que é a reputação pessoal. Isso é uma característica imprescindível, um atributo do líder, que ele tem que ter uma reputação pessoal digna. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Versículo 2. Irrepreensível. Esse irrepreensível aqui, eu coloquei como reputação, por quê? Porque o repreensível é aquele que as pessoas vão olhar para ele e elas sempre vão achar coisas para o repreendê-lo. E o líder, ele tem que ter essa característica. Não é perfeição, porque a palavra, se fosse perfeição, seria perfeição. O líder deve ser perfeito, e daí nós só teríamos o Senhor Jesus. Mas o irrepreensível é aquele que ele não deixa espaço para ser repreendido. É aquele que busca em todo momento acertar. Mas ele não vai errar, vai acabar errando. Mas o coração dele vai mostrar que quando ele erra, ele vai acabar pedindo perdão. Ele vai mostrar um coração quebrantado. Ele vai mostrar uma diferença daqueles que são obstinados de coração. O irrepreensível, ele tem um coração que sempre quer acertar. E isso não é só ele que sabe. Isso são as pessoas que estão ao redor dele. É a reputação dele, vai olhar para aquela pessoa busca acertar. Aquela pessoa busca dar o passo certo. Essa é uma característica do líder, que envolve as pessoas que estão sempre com ele. Uma reputação. Precisamos, nós que somos líderes, precisamos buscar dia a dia ser irrepreensível. Não dar espaço para nem nós, nem Satanás vir nos acusar e dizer, não dar espaço, porque Satanás sempre vai vir querer nos acusar, até de coisas que nós não fizemos, mas o que depender de nós, nós vamos buscar fechar todas as brechas. Isso é ser irrepreensível. Reputação pessoal dentro dessa área, também o líder não deve ser, na verdade, ele não deve ser neófito. Por que eu estou colocando isso também na parte de reputação pessoal? Porque não é só ele que vai dizer, eu já sou maduro. As pessoas vão dizer, ele é maduro. Ele já tem maturidade espiritual. Ele já caminha com o Senhor. Porque seria fácil, né? Uma pessoa que quer ser líder falar assim, eu já sou maduro para ser líder. Mas as pessoas vão ter que observar que ele tem maturidade. Isso faz parte também da reputação. Ali no versículo 6 diz assim, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Por que o líder não pode ser um neófito? O que é um neófito? É um novo na fé.
aquele que começou a caminhar com o Senhor Jesus, aquele que logo entrou no meio dos irmãos. Esse não pode ser colocado a um cargo de liderança. Por quê? Porque ele pode acabar caindo no orgulho, ele pode se ensoberbecer, e isso pode trazer condenação do diabo. O diabo vai o acusar e ele vai ser culpado. O líder tem que cuidar disso. Você que já é líder e você tem que colocar uma pessoa sobre liderança também. Essa pessoa, ela não pode ser nova na fé. Outra característica e a última para nós terminarmos. Versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ele deve ter um bom testemunho. Não só, por que não só? Porque a igreja aqui, em tudo isso que nós já vimos, a igreja sabe que aquele líder é um líder que é de Deus, mas lá fora, na rua, quando você sai de fora do ambiente de culto, lá fora, o que as pessoas falam de você? Não, e não é só um momento, não é só lá fora, porque às vezes você pode ser bem quisto lá fora e não ser bem quisto aqui dentro da igreja do Senhor. Ou bem quisto na igreja, mas não lá fora. Com tudo isso que nós vimos, ele deve ser um homem irrepreensível, buscando acertar dentro e fora da igreja do Senhor. Mas aqui é ressaltada essa questão, bom testemunho dos de fora. As pessoas têm que olhar para o líder, para essa pessoa, e vão ter que ver o quê? Esse homem é um homem correto. Esse homem é um homem reto. Esse homem é um homem de Deus. Esse homem testemunha as coisas do Senhor. Eu queria ser parecido com aquele homem. Eu queria ser parecido com aquela pessoa. Isso faz parte das características de um líder na igreja do Senhor. Vamos repassar aqui. Primeira área, relacionamento pessoal. Nós, líderes, nós, pessoas que desejamos a liderança, algo que é maravilhoso, porque a Bíblia fala, excelente obra almeja. Mas para essa excelente obra, também precisa buscar ter um coração excelente, porque a obra é excelente. E para isso, no seu relacionamento pessoal consigo mesmo, você deve ser temperante, você deve ser sóbrio, você deve ser modesto, e você não deve ser dado ao vinho. Relacionamento familiar, você deve ser esposo de uma só mulher. Você deve governar a sua própria casa, bem a sua própria casa. No seu relacionamento com as pessoas, interpessoal, você não deve ser violento. Você deve ser cordato. Você deve ser inimigo de contendas. Você deve ser hospitaleiro. Você tem sido isso. Relacionamento do dinheiro, financeiro. Você não pode ser avarento. Não há espaço para isso. Não pode ser assim. Prejudicado é você. Relacionamento com a Bíblia, você deve buscar na palavra para ser apto para ensinar, capaz de ensinar. E na reputação pessoal, você deve ser irrepreensível. Você tem que ser maduro. E você tem que ter um bom testemunho dos de fora. A palavra do Senhor é bem clara para não é um cargo, mas para o ministério de liderança. Você tem que ser apto a isso. Se você se encontra como líder e você não está dessa forma, busque acertar. Busque acertar. Primeiro se acerte com o Senhor. Olhe cada área dessa. Se acerte com o Senhor. Se acerte talvez com a sua família. Se acerte com a palavra do Senhor. Se acerte com as pessoas pela sua reputação. Se você ainda não é um líder, mas o Senhor, você tem entendido isso, que o Senhor tem te chamado a isso, você está desejando uma excelente obra, mas busque ter isso primeiro, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus,
Busque isso em sua vida. O Senhor não fecha aqui o espaço para ser líder, mas Ele está mostrando o padrão de ser um bom líder, ser um líder que glorifica o Senhor. Vamos orar. Pai, quantos conselhos, Senhor. Não só conselhos, mas ordenanças, Deus, para aqueles que desejam ser líderes, Senhor. Pai, ao ler tudo isso e estudar, Senhor, eu falo ao Senhor, eu preciso do Senhor, Deus. Eu preciso de Ti, Deus, para cumprir, Pai, com cada um desse papel, Senhor. Ó Deus, eu peço perdão diante do Senhor, Pai, porque sei, Pai, que já falhei, Pai, em muitas áreas dessas, Senhor. Ó Deus, mas o Senhor é aquele que restaura, Senhor. E o Senhor é aquele que não deixa, Senhor, nós, Senhor, nos perdermos, Senhor, porque o Senhor traz de volta essa palavra a nós, Senhor, para nós sermos restaurados, Senhor, para nós sermos transformados, Deus, para essa obra excelente, essa obra do ministério do Senhor, o ministério de liderança, Senhor. Restaura isso em nós, Senhor. Prepara-nos, Senhor, para essa obra, Deus, que o Senhor tem chamado, Senhor. Pai, eu creio, Pai, que aqui, Senhor, até nessa sala e as pessoas que estão vendo, Senhor, o Senhor tem chamado pessoas, Deus, para a obra, Deus, de liderança. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor capacite em cada área dessa, Senhor, para que venha, Deus, glorificar ao Senhor e não venha ser vergonha, Senhor, para os de fora. Em nome do Senhor Jesus, queremos glorificar ao Senhor, Pai, e não envergonhar o Seu nome, Pai. Fixa essa palavra em nossos corações. Que isso, Pai, não seja só hoje, Pai, mas eu creio que diariamente isso esteja em nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que, como eu orei agora, você possa deixar isso, talvez em seu coração, lá diariamente, para você se avaliar e ver o que você precisa manter para ser um bom líder na casa do Senhor. Deus abençoe.